Vamos lá então, meus queridos. Pessoal, o Beni passou aí a folhinha, quem depois quiser avaliar, tá? Tem mais aqui, caso vocês ainda não tenham pego. Ele vai recolher na saída, a hora que tocar o sinal, tá? A hora que vocês estiverem saindo, ele vai estar ali na porta recolhendo as avaliativas. Isso mesmo, né, Beni? Aí depois qualquer coisa, nós temos aqui ainda sobrantes, tá? Se for avaliar com 10, pode fazer até mais de uma para dar uma complementação, né? Na votação do Congresso pode, né? Votar 2 vezes, porque aqui não pode. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Passando as brincadeiras, é claro. Hoje voltamos aí, pessoal, para nós batermos em alguns pontos ainda existentes da nossa disciplina, que acreditamos ser bastante importante nessa primeira fase, né? Tá bem próximo. Domingo que vem, se Deus quiser, vai ser um dia abençoado para todos vocês. Estaremos aqui no sábado o dia inteiro. Estaremos lá também, né? Não sei os outros, mas é uma promessa que eu fiz para mim mesmo desde quando eu comecei a dar aula. E já há 14 anos eu estou em todas as primeiras e segundas fases na porta. Só faltei 3 até hoje nesses 14 anos por circunstâncias aí que eu não pude, né, evitar. Mas a gente sempre está lá cumprimentando vocês, abraçando vocês, para que a gente possa também no dia transmitir boas energias e às vezes, quem sabe, até acertar alguma questão de última hora, né? Ou até mesmo acertar a pontuação de vocês. De vez em quando eu dou essas, né? Para não falar cagadinhas, a gente olha para você e fala e às vezes acerta a pontuação que você terá naquela primeira fase da OAB. Parece que já entra arregaçando, né? Parece que você está tão positivo que você soltou a caneta, já bate em cima do gabarito da questão. Nossa, já chega lá, o negócio é tenso mesmo, é para passar, né? Vamos lá então, pessoal. Na aula passada, eu lembro que nós findamos lá falando um pouquinho sobre a parte das sanções disciplinares com vocês. Estabelecemos o esqueminha, né, do Freak, trouxemos para vocês aquelas iniciais de suma importância que vocês não poderão esquecer lá no dia da primeira fase, caso tenhamos alguma questão relacionada às sanções disciplinares, né? Estabelecemos para vocês lá também, pessoal, alguns itens que são de suma importância também nas sanções disciplinares. Lembrem-se, pessoal, e eu comentei isso bem no finalzinho, que pode cair na sua prova, sobre a aplicação das multas, tá? Lá nas sanções disciplinares, só para a gente fechar aquilo com chave de ouro, elas sempre serão por meio de anuidades. Multa não tem salário mínimo, tá? Verificar a palavra salário mínimo na prova, fiquem atentos que é pegadinha de OAB. Multa é anuidade. Lembre-se, nós somos advogados chiques. Advogado chique cobra em anuidade, não cobra em salário mínimo. Lembrando que aquela multa, ela pode ir de 1 a 10 anuidades, tá? Então, esse passo é muito importante. Outro item também que nós passamos bastante rápido, já era no finalzinho da aula. Não esqueçam, pessoal, que se nós tivermos 3 suspensões, gera exclusão. 3 suspensões vai gerar a exclusão do profissional. 3 suspensões gera a exclusão. Falamos também, e frisem isso se cair na prova, galera. Tudo que fala em dinheiro e vantagens financeiras vai estar lá na suspensão. Cifrão igual a suspensão. Única exceção, artigo 34, inciso 3. Tá? Que é quando o advogado participa, ou seja, agencia, né, pessoal, as causas para participar dos honorários a receber. É a única excepcionalidade. Fugindo a essa, lembre-se, cifrão é igual a suspensão. Lembre-se, dinheiro, vantagens financeiras é suspensão do profissional. Então a gente teceu alguns comentários, pessoal, já na aulinha passada, para que nós tenhamos a possibilidade de matarmos qualquer questão relacionada às nossas sanções disciplinares, tá? Lembrando, só para fechar esse tema, galera, se cair qualquer questão falando sobre atenuantes do profissional, fique atento. Uma das atenuantes que é muito cobrada em primeira fase é quando ele traz aquele texto gigantesco, fala que o advogado pisou na bola, praticou um ato contrário à nossa legislação e ele era integrante, ele era membro da OAB. Galera, membro da OAB é atenuante, tá? Então fiquem bastante atentos a esse critério. Membros da OAB é critério de atenuante. Ou seja, se aquele ato praticado por ele viesse a ser condenatório com uma censura,
em virtude da atenuante que ele possa ter por ser membro, esta censura pode ser revertida em uma singela advertência, tá? Uma cartinha linda e maravilhosa, simplesmente te advertindo para que você não pratique novamente aquele determinado ato. Depois, com cautela, pessoal, faça uma leitura que é bastante simples do artigo 40, para que vocês não se percam nessas atenuantes, tá? A principal e mais cobrada é a atenuante o quê? De integrar a OAB a OAB como membro, tá? Então, por exemplo, hoje, se Deus quiser, eu não vou fazer, mas se o Silvio pisar na bola perante um ato, né, no exercício da advocacia, e esse ato estiver amparado por uma futura censura, eu posso, em primeiro momento, ter uma advertência por hoje integrar como membro na OAB, tá? Nessa gestão agora de 2019. Então, isso pode vir a ser cobrado na sua provinha. Falou em membro de OAB, fiquem atentos para não cair nessa pegadinha. Artigo 40, nós estaremos trabalhando o quê, pessoal? Com uma atenuante. Agravante, nós já deixamos claro para vocês que é a nossa famosa multa, tá? Então, na multinha, lembra lá, galera, multa sempre namora, multa nunca tá sozinho. Falou, o cara foi multado, o advogado foi multado. Multado com o quê? Tá namorando com quem? Por quê, pessoal? Ela não vem sozinha. Lembre-se que multa é acessório e todo acessório depende de um principal, tá? Não vou falar isso para o Stanley, porque não, depende, porque no direito civil tem a pertença que não, esquece direito civil, depois vocês vão estudar com o Stanley. Aqui o acessório depende do principal, tá, pessoal? Ou seja, multa sempre virá com suspensão ou multa virá o quê, pessoal? Com censura, tá? Agora vem lá a prova e fala multa com exclusão, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não tem. Ou vem com censura, ou vem com censura, ou vem com suspensão, tá? Nunca só. Então, caiu alguma questão, alguma alternativa, o advogado foi multado, aplicado lá 10 anuidades a ele. Com o quê? Com a sua suspensão ou com a sua censura. Se estiver sozinho, esta alternativa estará errada, tá? Então, só tome cuidado com esses critérios, que faltou a gente trazer esse respaldo no finalzinho da aula passada, né? Em virtude dos conteúdos que nós trabalhamos. Hoje, pessoal, nós iremos trabalhar com outros pontos bastante importantes, né? Que alguma coisa está me dizendo também que vão ser suscitados agora nessas 8 questões do dia 17, se Deus quiser. E um dos temas, pessoal, que está sendo cobrado no decurso das últimas provas, inclusive da nossa penúltima prova, é o tema advogado-empregado, que é um tema também que nós sentimos um pouquinho de dificuldade na prática, de algumas características básicas hoje que nós encontramos dentro do nosso próprio estatuto, dentro da própria Lei 8906 de 94. Né? No material que nós disponibilizamos para vocês, pessoal, nós trouxemos de forma bem sucinta os apontamentos principais para que a gente não tenha nenhum risco de errarmos, principalmente quanto ao período de trabalho, como e a cautela que ele irá ser recepcionado, com o pagamento que ele terá, dentre o que, pessoal? O serviço prestado. E quais são as espécies de serviço prestado que esse profissional terá perante a sua contratação, tá? Então, esses pontos, pessoal, são bastante importantes, começando pelo primeiro, porque muitas vezes na prática, no dia da prova da OAB, vai cair aquelas questões gigantescas perguntando você o período de trabalho desse profissional, tá? E, pessoal, hoje nós só temos 2 períodos de trabalho para esse profissional, tá? Nós vamos ter, né, o período de trabalho que nós temos chamado de 4 horas diárias, que é a regra estabelecida na Lei 8906, e a nossa dedicação exclusiva, que nós chamamos de excepcionalidade, que muitas vezes na prática é o nosso dia a dia. Mas para a prova, lembre-se, perguntou regra, nós vamos ter as 4 horas diárias, galera, tá? Ou na dedicação exclusiva, onde nós poderemos estender o quê? Até 8 horas diárias. 4 regra, 8 dedicação exclusiva. Aqui também, pessoal, nós temos que ficar bastante atentos, porque quando eu falo em advogado empregado, eu tenho que ter vínculo empregatício, eu tenho que ter carteira assinada desse profissional. Não confunda advogado empregado com advogado associado, que pode ser pegadinha na OAB, tá? Advogado associado não tem vínculo empregatício, tá? Advogado empregado, sim, carteira registrada, contrato estabelecido entre as partes, seja pelo escritório que está lhe contratando ou por mesmo uma sociedade de advogados. 3, pessoal, quando eu falo em advogado empregado,
prestem bastante atenção, isso já foi cobrado 3 vezes no decorrer das nossas provas, desde a unificação. Eu não sou obrigado, como advogado empregado, a atuar em causas particulares, galera. Eu estou contratado pela sociedade ou pelo escritório de advocacia. Então, se o seu patrão chegar lá, né, com um divórcio, por exemplo, para que você apresente uma defesa dele, vocês não têm essa obrigatoriedade. Óbvio, pessoal, isso também, né, nós estamos tratando para uma prova da OAB, que na prática, se o chefinho chegar com um prazo lá, né, você falar, não, conforme a Lei 8906, meu chefe, eu não tenho a obrigação de praticar esse ato, dá licença que eu tenho coisas para fazer. Pá, fecha a porta, né? Então, nós não vamos utilizar desta sistêmica na prática, mas para a prova da OAB, fiquem bastante atentos. Nós não temos esta obrigatoriedade, ela deve ser vinculada à parte, desde que devidamente pague os seus honorários, uma pactuação para a prestação daquele serviço, ele pode ser feito. Se a OAB trazer uma questão direta sobre o contrato firmado com você, advogado empregado, vocês não terão esta obrigatoriedade de produzir atos como tais, tá? Então, casos particulares ficam de lado. Relações particulares não intervêm no contrato firmado entre você, sociedade, ou entre você, escritório de advocacia. Piso salarial aqui também, pessoal, fiquem bastante atentos, que a OAB já nos perguntou, né, em provas passadas. Esse piso salarial, regra, ele vai ser formalizado, pessoal, por acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa. Acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa. Salvo os estados que já possuam lei própria, tá, pessoal? Um exemplo, o estado de Mato Grosso já possui uma lei própria que regulamenta o piso do advogado empregado, tá? Salvo essas excepcionalidades, nós teremos o acordo ou convenção coletiva ou tão mesmo a sentença normativa. Ela irá regulamentar, pessoal, o piso salarial desse profissional, seja na prestação de serviço das 4 horas, ou seja na dedicação exclusiva, atingindo até 8 horas diárias. 3. Pessoal, tomem muito cuidado aqui também na circunstância do advogado empregado, porque ele possui verbas a receber também, né? Ele é um empregado e, além de nós termos o próprio estatuto regulamentando a prática do ato da advocacia como empregado, ela também está amparada pela consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. Então, existem verbas que deverão ser recolhidas aqui, pessoal, e deverão ser calculadas à figura deste profissional. A primeira delas são as horas extras. O advogado empregado tem acesso, tem direito às horas extras, tá, pessoal? Essas horas extras, elas são calculadas em 100% sobre o valor da hora normal, tá? Então, caiu na provinha da OAB, como já teve uma questãozinha, acho que em 2013, salvo me engano, que falava assim, a alternativa A 50%, a outra 30%. Galera, é 100% sobre o valor da hora normal, tá? Só no papel mesmo, né? Porque na prática, dificilmente você vê pagamento de hora extra. Mas para a prova da OAB, tá? Lembre-se sempre. E pelas grandes sociedades que vocês vão fazer depois que saírem daqui, né, pessoal, paguem bem o seu advogado empregado, tá? No mínimo, entre 15 a 20 mil reais mês. Tem que dar uma empolgada, né? Se você paga 15 a 20 mil, é porque a renda do escritório deve ser no mínimo 1 milhão por mês. Tem que pensar alto, vai pensar em ganhar 10 mil reais? Não, pessoal, né? Vamos pensar alto, sempre. Aqui, pessoal, além das horas extras que nós temos, o advogado empregado ele terá acesso também ao adicional noturno, tá? Esse adicional noturno ele é um pouquinho mais baixo. Ele trabalha em 25%. Então, não confunda no dia da prova. Horas extras 100%, adicional noturno 25%. Lembrando que esse período noturno para o advogado empregado inicia às 20 horas de um dia e finaliza às 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Porque a regrinha que eu acho que vocês estão aprendendo com o professor Kleber Pinho, né? O mega ultra professor Kleber Pinho, começa às 22 horas, salvo me engano, né? Odeio direito trabalhista, mas cada um tem a sua área. Aqui, pessoal, nós somos especiais. O nosso inicia às 20 horas de um dia e finaliza às 5 horas da manhã do dia seguinte. Outro item importante aqui também, pessoal, tomem muito cuidado no dia da prova. Honorários sucumbenciais, tá? É a grande guerra, a grande briga que nós temos. O advogado empregado, ele tem acesso aos honorários de sucumbência? Sim, galera. Eles possuem acesso e direito
aos honorários de sucumbência. A intervenção e alteração do nosso estatuto foi no seguinte sentido, que hoje a sociedade ou o escritório que lhe contratar, ele tem a possibilidade o quê, pessoal? De intervir, ou seja, de participar desses honorários, tá? Mas para que haja essa participação, essa intervenção, ela deve estar o quê, pessoal? Constante em contrato, tá? Ou seja, hoje 99,99% dos contratos que vocês assinam como advogado empregado já tem essa previsão contratual de participação da sociedade ou escritório que lhe contratou, inerentes o quê, pessoal? Aos famosos honorários de sucumbência, tá? Então nós tivemos uma DIN que foi bastante discutida e veio a intervir nesse sentido. Ao meu ver, negativo ao profissional, mas ela trouxe alteração e ainda ela está sendo repercutida e exigida dentro do nosso estatuto, tá? Então essas características, pessoal, são as características primordiais que nós temos inerentes ao advogado empregado, por isso nós temos que ficar bastante atentos. E a outra final que nós encontramos aqui também é a seguinte, galera, advogado empregado possui independência técnica profissional. Tá? Por que nós falamos que o advogado empregado possui independência técnica profissional? O novo Código de Ética e Disciplina, ele estuda o quê, pessoal? A deontologia forense, o estudo do dever jurídico. E ele nos traz alguns princípios que são aplicados ao profissional. E um desses princípios, pessoal, um desses deveres, né, e direitos que nós possuímos é o direito à independência técnica. Como assim? Vocês, advogados empregados, sempre atuarão da melhor forma possível nos processos que vocês se encontrarem, tá? Então, notem, pessoal, que mesmo existindo um poder hierárquico, um comando, uma chefia, nada impede que você sempre atue da melhor forma possível no processo que você se encontrar. Porque às vezes pode ter alguma questão falando, o fulano de tal, que era o seu chefe em determinado local, determinou que você utilizasse de tal peça ou de tal modo na prática daquele processo. Isso não pode para a prova da OAB, tá, pessoal? Porque na prática nós sabemos, né, o chefinho mandou, a gente peticionou e protocolou, né? Parece que até orna. Mas para a prova da OAB, lembre-se, a independência técnica profissional, ela é estabelecida a todos nós, inclusive e principalmente ao advogado empregado. Tá? Então, quando ele lhe orientar a prática de determinado ato e você entender que aquele ato pode ser um ato contrário à legislação, como acontece muitas vezes na prática, você não tem a obrigação de fazê-lo, tá? Então, por isso, nós chamamos esse princípio de princípio da independência, né, pessoal, técnica e profissional atribuída ao advogado empregado, tá? Então, pessoal, esses são todos os pontos primordiais que nós temos para entendermos um pouquinho mais em relação ao advogado empregado. Guardou essas características, galera? Vocês vão ver que a gente tem algumas questõezinhas que nós disponibilizamos para vocês lá no material que mata todas as que já foram cobradas. Inclusive a antepenúltima, que quem soubesse e tivesse guardado já às 4 e 8 horas, já matava de plano o que a questão queria. Né? Então lembre-se, pessoal, não tem 6 horas, não tem 5 horas, não tem 10 horas. Ou ele vai trabalhar em 4, ou ele vai trabalhar em 8 horas diárias, que é a nossa famosa dedicação exclusiva. É o que mais a OAB gosta de nos cobrar. Vamos lá, galera. Hoje a gente tem bastante conteúdo. Deixa eu ver o que está passando aqui, que eu já perdi meu controle. Isso que a gente estudou. Eu perdi aqui toda a orientação. Vamos lá, pessoal. Honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Super simples, já tem um bom tempinho que não cai de forma direta na prova. Penúltima prova ele suscitou um pequeno conhecimento nas espécies de honorários. Graças a Deus, acho que a maioria da galera que fez conseguiu acertar. O que nós vamos ter que assimilar aqui, pessoal? Primeiro, as espécies de honorários. Eles amam criar espécies de honorários que não estão previstas na nossa Lei 8906. São só 3. Tá, pessoal? Não é 4, não é 5, não é 10. Nós teremos 3 espécies de honorários advocatícios que serão trabalhadas aqui. A primeira delas, chamamos de honorários contratuais, ou também conhecidos como honorários convencionais. Honorários contratuais, ou também chamado de honorários convencionais. Segundo, honorários arbitrados judicialmente. Honorários arbitrados judicialmente.
E terceira e última espécie, honorários de sucumbência ou honorários sucumbenciais, tá? Honorários arbitrados judicialmente, honorários de sucumbência e honorários contratuais ou convencionais. Primeira espécie de honorários, pessoal, se a prova lhe cobrar que são os contratuais ou convencionais. Primeira característica que temos é aquele contrato firmado entre as partes. É aquele contratozinho que quando a pessoa chega no escritório, né, você passa aquela transmissão de confiança a ela e ela paga o que você quiser. Você já expede o contrato de honorários e faz com que ela assine, né? Aqui a lei estabelece uma regra nas formas de pagamento nessa espécie de contrato, tá? Que a OAB também já nos cobrou. Regra, os contratos convencionais, né, pessoal, essas espécies de honorários, em regra, ela deveria ser recebida em 3 fases do processo, tá? A primeira fase, que seria o primeiro terço, no momento da contratação, então foi lá, assinou o contratozinho, já pagaria 1/3, tá, pessoal, para o profissional. Então, primeira fase, no momento da contratação. Segunda fase, na decisão de primeira instância. Então, saiu a decisão de primeira instância, professor, nós efetivaríamos o pagamento do outro terço. E finalizaríamos o pagamento, pessoal, né, no término do processo, na finalização processual, tá? Então, notem que isso é uma regrinha hoje estabelecida pelo nosso estatuto, que nada impede que nós tenhamos outras formalidades. Mas se a OAB perguntar a regra ou perguntar conforme a Lei 8.078, lembre-se, no momento da contratação, segunda fase na decisão de primeira instância, terceira e última fase na finalização processual, tá? Essa é a regra estabelecida hoje, pessoal, quando nós falamos o quê? Dos honorários contratuais ou também conhecido como honorários convencionais. 2. Esta OAB já nos cobrou também. Todos os honorários contratuais ou convencionais, eles devem ser estabelecidos por meio da tabela de honorários, tá, pessoal? Todos os honorários contratuais ou convencionais, eles devem respeitar, ou seja, pessoal, analisaremos a tabela de honorários. Aí eles puxaram um pouquinho a sardinha para essa tabela. A tabela de honorários, galera, ela é criada pelo Conselho Seccional, tá? É o Estado que desenvolve a sua tabela de honorários, não é Conselho Federal, como já caiu. Lembre-se, né, os deuses lá não criam tabela. Eles não têm tempo para isso. Quem cria é os estados, tá? Então, é claro, a gente vai trabalhar que o Estado cria, e isso passa o quê, pessoal? Por análise e homologações dos nossos deuses. Mas quem cria a tabela é sempre Conselho Seccional. Isso já caiu em primeira fase, teve gente que sentiu dúvida, falou, se cria e tem no Brasil inteiro, então deve ser lá em cima. Tomem cuidado, até porque você pode verificar diferença de valores dessa tabela de um estado para o outro, tá? Se fosse feita pelo Conselho Federal, deveria ser única e ser aplicada, né, pessoal, a nível nacional. Então não é, é por estado. Professor, e se nós cobrarmos valores inferiores ao da tabela? E se essa questão estiver na prova da OAB? Tomem muito cuidado. Se forem cobrados valores inferiores ao da tabela, cabem a vocês a possibilidade de serem representados junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. A tabela, pessoal, ela foi criada, escrita da seguinte forma, ela estabelece valores mínimos. Toda tabela que nós abrimos está lá escrito valores mínimos. Para todos os atos, ou praticamente, né, pessoal, 99% dos atos que você pratica como profissional. Então, desde uma singela consulta eu tenho lá. Consulta dentro ou fora do escritório. Até nisso nós trabalhamos na tabela, para sabermos o valor mínimo que deveria ser cobrado do profissional, tá? Esses valores, pessoal, que são um pouco difíceis de cair na prova, eles são regulamentados por meio de unidades. Nós chamamos lá de URH, né? As famosas unidades relativas de honorários. Este URH, hoje ele perfaz uma unidade X em cada respectivo estado. Óbvio, né, pessoal, que eles vão perguntar quanto que vale a sua RH em Mato Grosso, até porque você deveria que decorasse 27, uma em cada estado, aí você estava lascado. Mas a URH, hoje é a unidade, pessoal, né, oficial que nós temos, onde ela é regulamentada e atualizada em cada estado do Brasil, para que nós tenhamos a possibilidade o quê? De cobrarmos os nossos honorários. Então, sempre deveremos respeitar a tabela. Então, caiu qualquer questãozinha na prova onde o advogado não a respeitou ou cobrou valores inferiores a ela, lembre-se, há a possibilidade de abertura contra esse profissional de um processo
disciplinar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. Também só na OAB, tá, pessoal? Porque na prática nós sabemos, né? Tabelinha tá 5 mil, aí o cliente faz por 3, né? Então tome um pouco de cuidado. Se promover uma denúncia contra si, lembre-se, vocês estarão respaldados aí, pessoal, em um processo disciplinar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. Então tomem cuidado. Isso foi desenvolvido no Brasil para evitar o que nós chamamos de prostituição da advocacia, né? Para que alguns cumpram com a tabela e outros, infelizmente, o que, pessoal? Acaba, né, não vendendo o serviço, mas entregando esse serviço à sociedade, né? Produzindo atos aí com valores irrisórios. Então, por isso a tabela ela é obrigatória. Beleza, professor. Honorários contratuais, lembramos que eles são pagos em 3 fases em regra e lembramos que ele deve cumprir com os valores mínimos da tabela. Esses honorários contratuais ou convencionais, eles também terão algumas subespécies. Uma das subespécies muito conhecidas e também suscitadas, pessoal, é chamado de honorários de risco, tá? Ou também conhecido como contrato de risco, ou também chamado de contrato cota-litis, tá? Lembrem-se, pessoal, dentro dos honorários convencionais ou contratuais, eu posso ter essa modalidade. Os honorários formados o quê? Por contrato de risco ou também conhecido como contrato cota-litis. Em algumas provas eu já vi um pouquinho mais, eles chamarem também de contrato com cláusula cota-litis, tá? Sem problema algum. Ou ele vai vir contrato cota-litis, contrato com cláusula cota-litis ou contrato de risco. Como eu conheço a FGV um pouquinho, ela gosta de complicar, porque ela fala contrato de risco é fácil, você lembra na hora, né? É aquele, né, do ganha-ganha, perde-perde. Se a parte ganha, o advogado ganha. Se a parte perde, o advogado sai chorando, porque não leva nada para casa, né? É mais ou menos isso, vulgarmente dizendo. Os contratos de risco são aqueles, pessoal, que nós só teremos participação em valores se obtermos êxito na causa, ou seja, se ganharmos esta respectiva causa. Esta modalidade de contrato, pessoal, ela já veio bastante vezes a ser discutida em primeira fase. Em que sentido? Muitas alternativas indagando se era proibido ou não essa espécie de honorário no Brasil, tá, pessoal? Se essa espécie de honorário, se esse contrato ele poderia ser trabalhado, vinculado uma parte com o profissional. Pessoal, hoje os contratos de riscos ou contrato cota-litis ou contrato com cláusula cota-litis, eles são regulamentados sim, tanto pelo nosso Estatuto da OAB, como pelo nosso novo Código de Ética e Disciplina, tá? O novo Código de Ética e Disciplina fala-se sobre os contratos de risco ou cota-litis exatamente no artigo 50, tá, pessoal? Ou seja, nós vamos observar que eles poderão ser pactuados entre as partes, só que, como o próprio nome já diz, eu só terei acesso a valores se nós tivermos um resultado positivo, se houver um êxito naquela causa. Aí que começa, pessoal, a nós prestarmos um pouquinho de atenção o que a prova pode nos cobrar. Porque é fácil falar contrato de risco, é aquele que, se a parte ganha, o advogado ganha, ótimo. Se cair assim, eu vou lá, marco 39, né? Já foi uma para trás. Eles não vão cobrar dessa forma, pessoal. O que eles vão exigir de vocês? Primeiro, existe limite nessa espécie de contrato que muitas vezes na prática nós observamos aquele tal do racha-racha, né? Já que é risco, né? Vamos fazer 50-50 e pronto, acabou. Para a prova da OAB, o que eu tenho que ficar atento, pessoal? O artigo 50, ele não estabeleceu diretamente um limite nessas espécies de contrato, mas ele deixou bem claro para nós uma redação muito simples, falando que os contratos de risco eles são admitidos desde que a vantagem do advogado não sobrepõe a vantagem do seu cliente. Ou seja, a vantagem que eu tenho sobre o êxito daquela causa não pode sobrepor o quê, pessoal? A vantagem do meu cliente. E o artigo ainda continua, porque ele fala, levando-se em consideração os honorários de sucumbência. Então, olha, interessante a redação e isso pode ser cobrado na prova. Os contratos de risco são admitidos, observando que nessa espécie de contrato, eu não posso, como profissional, ter uma vantagem superior à do meu cliente, levando em consideração os honorários de sucumbência, tá, pessoal?
Então, muitas vezes na prática, né, pessoal, a gente tem que ficar atentos, ou que se cair uma questão aí, praticazinha nesse sentido. Porque se eu cobro um determinado percentual no meu contrato, mesmo sendo ele de risco, e adicionado ou participando da sucumbência, a minha vantagem é maior que a do cliente, pessoal, estou praticando um ato indevido. Ou seja, a minha vantagem sobrepôs a do meu cliente. E isso não pode nos contratos de risco. E, infelizmente, é o que mais acontece na nossa prática jurídica. Então, fiquem atentos na prova da OAB. Tanto é verdade, né, pessoal, a nível de conhecimento, que muitas vezes tem escritórios que eles já limitam os 30% nos contratos de risco. Por que eles limitam, professor? Porque como nós trabalhamos com o professor Stanley, né, os honorários de sucumbência, ele pode ali ter uma variação de 10% a 20%. Se o magistrado chega ao teto, adicionando ou compactuando com ele, eu não ultrapassaria uma futura vantagem do meu cliente. No máximo, eu chegaria o quê, pessoal? Em igual valor. Como a lei não traz nenhuma proibição de recebimento de igual valor, de igualdade, perfeito. Pode até ser imoral, mas ilegal não é, tá? O que o artigo 50 já nos determina é que eu não posso ter o quê, pessoal? Vantagens superiores. Sempre levando em conta os honorários de sucumbência, tá? Outro ponto ainda que a OAB não cobrou, galera. Fiquem atentos. Já é permitido, certo? O recebimento desses honorários contratuais ou convencionais por meio da maquineta de cartão de crédito, tá, pessoal? Então, as maquininhas de cartão de crédito hoje, o novo Código de Ética e Disciplina já nos disponibiliza também, graças a Deus, essa forma de pagamento, né? Até gravando aí para evitar os canos, né, pessoal? Porque passou o cartãozinho, né? Deu o ok ali, você vai pagar a taxazinha, mas o dinheiro já está garantido lá no banco. Se a parte vai pagar ou não vai pagar o banco, né? Depois, se ela quiser contratar você de novo para você entrar com uma revisional, perfeito. Mas até aquele momento, autorizou, você vai receber. Então, hoje a maquineta ela é autorizada tanto para a advocacia individual, tá, galera, quanto para a sociedade de advogados. Antes do nosso novo Código de Ética, qual que era a implicação que nós tínhamos? Não havia autorização nessa formalidade de pagamento, porque entendia os grandes defensores da advocacia que a utilização da maquineta gerava o quê? Um caráter mercantilista. E o mercantilismo é terminantemente proibido na advocacia, lá no código, entendeu, galera? Então, falou em mercantilismo na prova, tá? Que a gente sabe que a gente é singelos mercantilistas, mas para a prova, falou em mercantilismo, risque. Nós não trabalhamos com o critério mercantilista na advocacia. Pelo menos no papel, tá, pessoal? Então, fiquem atentos à palavra mercantilismo na prova. Então, nesse embate que nós tínhamos, o antigo Código de Ética proibia a formalidade de pagamento por meio da maquineta de cartão de crédito, tá? Hoje ela é autorizada, é uma coisa inovadora. Temos aí praticamente 2 anos dessa discussão e acrescento dentro do novo Código de Ética. Então, fiquem atentos. Caso ela venha a ser cobrada, vocês já têm esse acesso. Oi? Isso, o que acontece, pessoal? Não pode, tome cuidado, não há essa possibilidade. A fatura é uma formalidade hoje, né, que nós temos autorizadas pelo nosso novo Código de Ética também, e lembre-se que ela não pode ir a protesto, tá? Então, tome um pouquinho de cuidado. O que pode ir a protesto hoje, por exemplo, por regulamentação própria, né, a falta de pagamento da sua anuidade. Né, passou na OAB, não pagou anuidade, hoje a OAB tem a possibilidade de protestar você junto ao cartório. Tá? Então, fiquem atentos também a esse sentido. Né? O nome vai sujinho, sim, né, se não pagar a anuidade. Além de ter a possibilidade de responder um processo disciplinar também pela falta de pagamento da mesma. Oi? Isso que acontece, pessoal. O cheque ele pode ser aceito, sim. Tá? Então, muito cuidado. Perfeito. Nota promissória, vazem, tá, pessoal? Porque a nota promissória sempre vem, né? Assina aí. Não pode, pelo amor de Deus. Não caiam nesse pecado no dia da prova, tá? Isso, duplicata, nota promissória. A fatura, ela é exigível e ela não pode ser protestada, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Outro ponto importante aqui, pessoal, que nós temos também, que eu peço que vocês tomem cuidado, além de nós falarmos um pouquinho sobre essas circunstâncias dos honorários contratuais ou convencionais, é a segunda espécie de honorários que eu tenho, que é os honorários arbitrados judicialmente, tá? Bem tranquilos também, poucas vezes foi suscitado em uma primeira fase. São aquelas circunstâncias, pessoal, onde eu exijo o pagamento dos meus honorários ao Poder Judiciário
quando nós não firmamos contrato. É uma espécie aí que nós utilizamos, certo? Esse arbitramento. 2. Quando muitas vezes nós somos indicados, né, pessoal, como defensores especiais, os famosos defensores dativos, né, onde o Estado, o município e a União vêm efetivar um futuro pagamento a 1 bilhão de anos depois a você pela prestação daquele serviço, tá? Uma das circunstâncias que mais acompanhamos e pode cair na prova de vocês é quando prestamos um serviço e não efetivamos o quê? Contrato de honorários. A gente tem muito essa mania na prática, o quê? De firmar a prestação de serviço, pessoal, com parente, né? Eu já indico que não é interessante fazer causa para parente, né, pessoal? Sempre é interessante ter no escritório, se não tem uma sociedade, uma parceria, porque aí você pega os parentes do seu parceiro e passa os seus parentes para o parceiro, porque a cobrança é bem menor, né? E não tem aqui lá, por que você não está fazendo o meu? Só porque eu sou seu parente, né? Porque se não fosse, né? Então, às vezes, para evitar isso, a gente trabalha nesse sentido e a prova da OAB pode nos cobrar. Não tem honorários firmados, professor. Como que eu posso reivindicar o pagamento desses valores, né? Isso acontece muito na prática. Você não firmou, saiu a grana, você quer o pagamento da sua parte, você fala, não, ó, aqui eu vou cobrar os 30% que a gente tinha combinado lá atrás, você lembra? Aí eu falo assim, não, onde que está escrito? Onde está? Não, pois é, a tabela estabelece mínimos, né? Então, se ela falar assim, está lá 20%, você fala 30%, por exemplo. Aí ela fala, pois é, mas aí que tá. O dinheiro vai para ela. Como que você vai receber esse valor, pessoal? Né? Judicialmente. Eu vou ter que exigir, porque eu não tenho nenhum contrato estabelecido com ela. Verbal, pode ser, professor? Pode, mas torna-se bem mais complexo de comprovação, né? Então, muitas vezes, como que nós chegamos a um resultado? Por meio do Poder Judiciário. É chato pra caramba, e muitas vezes a exigência que nós fazemos para o pagamento daqueles valores não atinge o que nós queremos, por incrível que pareça. Como que o juiz irá analisar, pessoal? Isso é importante para a prova da OAB. Primeiro, todo e qualquer valor arbitrado pelo magistrado sobre aquela sua participação, ele tem que cumprir com o mínimo da tabela. Tá? Coisa que muitas vezes na prática a gente não vê, né? Às vezes há alguns arbitramentos aí que vocês veem, algumas reportagens de valores, né, pessoal, irrisórios. Já começa errado. O magistrado tem a obrigação de pautar o quê, pessoal? Sobre os valores mínimos da tabela para arbitrar valores sobre a participação do profissional naquela respectiva causa. Então ele tem que respeitar a tabela. Além disso, pessoal, o magistrado também ele irá ter um apontamento bastante importante no novo Código de Ética, que são requisitos que deverão ser analisados para que ele tenha a possibilidade de arbitrar aqueles valores. Além de verificar o mínimo da tabela, ele pode elevar esses valores, pessoal, analisando circunstâncias simples do caso concreto. O Código de Ética hoje estabelece que ele deve verificar, pessoal, principalmente sobre o profissional, a sua atuação naquela região, se ele é bastante conhecido, se ele é um advogado de renome a nível, né, municipal, até mesmo a nível nacional, verificar a complexibilidade da causa, verificar em quantas instâncias essa causa veio a percorrer. Tudo isso é estabelecido pelo novo Código de Ética, para que o magistrado visualize aquela circunstância e venha arbitrar futuramente o quê, pessoal? O valor, o percentual de participação de honorários daquele determinado advogado. Para evitar tudo isso, galera, é bem mais singelo e rápido nós fazermos um contrato escrito, porque ali eu tenho um título, se não cumprido, ele pode ser executado. Aí vai abrir as possibilidades e momento de apresentação também de defesa para a parte contrária. Mas eu posso executar e aguardar aí todos os trâmites legais exigidos em relação àquele título. Então é bem mais tranquilo formalizarmos hoje o contrato. Mas caso a OAB nos pergunte ou nos traga algum caso semelhante, lembre-se, ele pode sim ser arbitrado pelo Poder Judiciário. A diferença também, pessoal, que muitas vezes pode ser discutida, é em relação aos valores arbitrados judicialmente com os honorários de sucumbência, porque ambos vêm da onde, pessoal? Vêm do Poder Judiciário. A diferença básica é a seguinte: os honorários de sucumbência, pessoal, é questão processual. Tá? Hoje nós já acompanhamos essa alteração advinda no nosso novo Código de Processo Civil. Tá? O novo código também regulamenta essa modalidade de honorários, onde, em regra, ela pode se basear de 10% a 20% sobre o valor, né, pessoal, de uma condenação. Salvo me engano, artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Tá? Então, essas 3 espécies de honorários nós temos que ficar bastante atentas. E lembre-se do honorário de sucumbência, que pode vir bater na tecla do advogado empregado que a gente acabou de suscitar. Então, é bem interessante nós observarmos. É a excepcionalidade que nós temos. Regrinha, nós vamos basear nesses percentuais, lembrando que essa sucumbência, ela intervém também nos nossos contratos convencionais na modalidade risco, ou também conhecidos como contrato com cláusula cota-litis, ou também chamado de contrato cota-litis, tá, pessoal? Então, essas 3 espécies de honorários que hoje nós temos, elas são bastante simples, desde que a gente tenha a possibilidade de guardar essas singelas características. Você pode matar diversas questões que podem ser suscitadas em uma primeira fase da OAB de vocês. Vamos lá, galerinha. Tempo urge. Esse aqui já passamos. Sanções disciplinares. Processo disciplinar. Vamos lá, galera. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que já tem um tempo que não é cobrado na primeira fase. Lá vai que a questão número 1, caderno tipo 1 branco, esteja lá. Não marque A. Lê bastante A. Eu não gosto de alternativa A. É que induz a gente a erro, né? Não vai fazer aquela de esperto, né? Já lê A. Ah, nem vou ler as outras aqui. Já matei, já. Não tem como errar. Eu não faço assim, não tem como errar. Marcou, esqueça, não volta na questão, galera. Não vem nesse negócio de reler prova. É perder tempo, você vai perder a questão. Porque aí você vai lembrar que alguém falou alguma coisa pra você num dia lá no cursinho que você estava assistindo lá na TV que não era aquilo. Aí você vai querer mudar, aí você perde a questão. Aí vem com 39. Aluno da LAC não tem 39, é 44 para cima. Por favor. Não, professor, 40 tá ótimo, né? Não quero mais que isso. Mas o 40 também dá uma atenção, né? Porque você vê esse 40 certinho. Você não sabe se você fica alegre ou você fica meia boca. Por quê? Será que eu não marquei errado lá na... Enquanto não sai o resultado, você fica louco, né? Você tá torcendo, mas aí e tem um sempre fazer sacanagem com você, né? Mas será que você não errou nenhuma lá na hora de marcar, não? Ah, mas você já fica. Esse pode conferir, depois confira certinho, né? Para não ter erro, tá? Já ia falar assim, tira uma foto e leva para casa. Não pode, tá, pessoal? Senão você vai ser desclassificado, tô brincando. Pessoal, procedimento disciplinar é um tema que já há um bom tempo não cai de forma direta na prova da OAB. Então, a tendência, agora exame 28, é que ele suscite algum itemzinho de vocês, ou trabalhe nos prazos existentes. Nós temos prazos dentro do processo disciplinar que nunca foi cobrado em primeira fase de OAB. Então, isso é importante porque, né? OAB passa e vira, ela vai, né, trazendo itens e tirando itens. Como o processo disciplinar já tem um bom tempo que ele não é trabalhado de forma direta, a gente tem que prestar atenção a alguns pequenos detalhes. Inclusive, depois eu montei um novo quadro, um quadrinho mnemônico, eu posso disponibilizar para vocês sobre esse assunto. Até estava montando ontem lá em casa. Para facilitar um pouquinho, pessoal, os encaixes de itens dentro do processo disciplinar, que também não tem grandes segredos. Primeiro passo, pessoal, que nós tivemos lá na prova de 2011, que foi uma perguntinha super simples, mas o pessoal ficou lá perdidinho, perguntando quem pode denunciar um advogado. Né? Professor, será que só a parte, porque sempre vem aquela questão, só a parte poderá denunciar o advogado, né, que está praticando um ato contrário à nossa legislação, um ato ilícito. Não, galera. Toda e qualquer parte interessada pode o quê? Denunciar advogados, tá? Toda e qualquer parte interessada poderá denunciar o advogado. Esta denúncia também, ela pode ser formalizada de ofício pela OAB. Então, toda e qualquer parte interessada, ou ela poderá ser feita de ofício pela OAB. Então, toda e qualquer parte interessada, ou ela pode ser feita de ofício pela OAB, tá? Então, nós temos duas circunstâncias aí onde eu posso denunciar o profissional. Denúncia feita, professor, em regra, é uma denúncia feita por escrito, ou quando eu chego com a denúncia lá, ela é posta a termo, tá? Então, a denúncia feita por escrito ou posta a termo. Questão essa que já foi cobrada pela OAB. Então, fiquem atentos. Providencia a denúncia, chego lá na OAB. Quem que vai colher essa denúncia, professor? Nós vamos ser deslocados para o que nós chamamos de TED, Tribunal de Ética e Disciplina, no qual um dos responsáveis do TED irá nos recepcionar,
nos ouvir, essa denúncia ela pode chegar bonitinha por escrito ou ela pode ser posta a termo naquele momento, tá? Previsão que a lei estabelece. Ou eu formalizo dessa circunstância ou a OAB de ofício pode formalizar essa denúncia. Sendo toda e qualquer pessoa interessada ou tão mesmo a OAB, o TED irá recolher para análise desta denúncia, abrindo ou não o processo disciplinar. Por quê, pessoal? Existe toda uma análise para ver se ali existem os requisitos necessários para que eu possa abrir um processo, como se fosse um outro processo qualquer. Até porque não basta simplesmente falar, né, pessoal? Nós temos que trazer indícios ou provas para estabelecer a abertura de um processo contra qualquer um de vocês. Até porque a própria OAB pode se responsabilizar por um processo aberto sem ter o quê? Indícios ou provas mínimos necessários. Então, por isso, nem toda denúncia pode se tornar um futuro processo disciplinar. Cheguei lá, colocou a tempo, o professor trouxe escrito OAB de ofício e produziu, o TED recolhe essas informações, analisa. Cumpriu os requisitos mínimos, Tribunal de Ética e Disciplina dá abertura ao processo disciplinar. Esse processo disciplinar, pessoal, nós temos que ficar atento por quê? O processo disciplinar ele vai ser distribuído em uma das turmas do Tribunal de Ética e Disciplina. Professor, pode a prova da OAB nos cobrar essas turmas? Bem difícil, porque as turmas elas são compostas conforme regimento interno de cada conselho seccional. Então, eu posso ter 2, 3, 5, 10, 20. Cada regimento e cada estado, ele determina internamente como elas ficarão subdivididas. Óbvio que o seu processo irá cair em uma delas. Na distribuição, que hoje ela é feita de forma automática, pessoal, o primeiro passo do processo disciplinar, quando essa denúncia torna-se processo lá na primeira, segunda ou terceira Câmara, é fazer o quê? Já a designação automática de um relator. Então, todo o processo disciplinar, a partir do momento da sua distribuição, o sistema já gera automaticamente aquele processo um relator. Então, todo processo disciplinar tem relator. Prova da OAB falou que seu processo não tem relator, é falso. Todo processo disciplinar, primeira circunstância, já trazermos a ele a figura do relator. Esse relator, pessoal, ele tem um papel importantíssimo no processo disciplinar. Primeiro, o relator, além de acompanhar todo o ato, pessoal, processual, ele já irá reivindicar em primeiro momento a citação do denunciado. Então, primeiro passo, pessoal, indicação do relator. Segundo passo, citação do denunciado. Ou seja, o advogado deverá ter conhecimento daquele respectivo processo, que até aquele momento ele não teve ainda contato com o mesmo. Então, ele terá a sua citação. Aqui, pessoal, a OAB já nos cobrou, tá? A citação, em primeiro momento, ela é feita por AR, aviso de recebimento, tá? Aquela cartinha linda e maravilhosa pode chegar futuramente a vocês. Deus queira que não. Mas se chegar, é uma cartinha bastante interessante, por quê? A penúltima prova da OAB indagou lá um itemzinho bem próximo. Essa cartinha, pessoal, ela cumpre com sigilo. Como assim, professor? Ela não te informa ali naquela cartinha que você está respondendo um processo disciplinar. Provavelmente vai vir uma cartinha bastante simples, convidando você a comparecer com urgência ao seu conselho seccional para tratar de assuntos do seu interesse. Se receber uma cartinha com esses dizeres, pessoal, coisa boa não é, tá? Então, notem, pelo processo correr em sigilo total, só tendo acesso a ele as partes e as autoridades competentes, pessoal, e caso haja os seus procuradores, eu não posso fazer essa divulgação. Então, uma cartinha muito simples que você recebe, você vai dar ciência nesse AR e, consequentemente, dará-se o quê? Por citado. Aqui é importante, em primeiro passo, o AR, ou caso ele seja negativo, pessoal, nós vamos para a segunda circunstância, que é a publicação em edital. Tá? Então, eu tenho lá primeiro o AR, se ele for negativo, né, dentro das suas hipóteses, nós teremos a publicação. Notem que em um e outro o prazo não muda. O prazo estabelecido ao profissional será de 15 dias para a apresentação da famosa defesa prévia. 15 dias teremos para a apresentação da nossa
defesa prévia. Isso, boa. Também já caiu na prova da OAB, né? A gente ligar tipo lá 190, né? O Silvio não pagou meu horário. 30 segundos para não me localizar. Pessoal, boa colocação. Infelizmente é vetado o anonimato aqui, tá? Na OAB. Eu até brinquei bastante nessa prova que foi cobrada essa questão, que eu falei que na OAB a gente tem que colocar a cara a tapa, né? Vai ter que aparecer desde o momento da denúncia até a finalização do processo, tá? Então é vetado na OAB o anonimato, tá, pessoal? Então não tem como fazer aquelas denúncias secretas lá em 30 segundos e ligar o telefone para não te localizar. Nós necessitamos aparecer, tem que dar a cara a tapa no processo disciplinar, tá? Eu lembro que os alunos falavam, cara tava, acertou. Então, às vezes, a gente acaba fixando alguns itens, né? Foi um item que o aluno acabou matando a questão também na primeira fase. Então, chego lá, dou minha cara a tapa, lembre-se, citação é feita, relator determina que ela seja feita conforme lei por meio de AR, ou em segundo plano por meio que, pessoal, né? De publicação. Então, são as duas circunstâncias que eu tenho. Abrindo um prazo para a parte em até 15 dias apresentar a sua defesa prévia. Lembrando que os prazos aqui são cumpridos conforme o regulamento do novo CPC, tá? Graças a Deus, aqui também nós já somos recepcionados, né, pessoal, pela contagem do novo CPC. Então, notem, pessoal, esses 15 dias são importantes porque é o momento que eu vou apresentar a minha defesa, é o momento da qual que eu vou justificar que aquele ato não foi praticado ou que ele foi praticado de forma contrária ao que eu estou sendo acusado. Então, é o momento seu, como, entre aspas, réu, denunciado, de responder aquele processo disciplinar contra você. Lembrando, galera, que se foi por AR e não te localizou, depois houve bonitinho uma publicação e você não compareceu, a OAB já perguntou se esse processo corre a revelia. Sim, o processo, nesse caso, ele corre a revelia, mas aqui a gente chama de uma revelia boa. Por quê, professor? Mesmo correndo a revelia o processo, lembrem-se, é obrigatório a designação de defensor dativo, tá? Quem que designa, professor? O presidente, tá? Então, repetindo, se a prova da OAB lhe cobrar e ver aquela questão gigantesca, quase uma folha, lembre-se, na revelia é obrigatório a designação pelo presidente de um defensor dativo, tá? Então é obrigatório, não é facultado, é obrigatório a indicação do nosso defensor dativo. Então ele vai estar presente lá e é até interessante na prática, que muitas vezes você pode ser indicado como defensor dativo, acompanhar todo o trâmite e você conhecer no dia a dia a parte. Tá andando no fórum lá, chamou o cara e falou, você que é o fulano de tal? Você sabia que eu sou seu advogado? Né, pessoal? Porque às vezes acontece isso mesmo, né? Mas é bem interessante. Ele falou, você tá louco? Não te conheço, mas eu sou o seu advogado, né? Ele falou, você tá com um processo lá na OAB, né? Mas corre em segredo. Ele falou, claro que corre em segredo, eu sou o seu advogado, né? Eu sou o seu defensor, né? Tô te avisando. Aí fala, cara, desde sempre eu gostei de você. Alguma coisa me disse que você é o cara, né? E pode acontecer na prática, pessoal. Por quê? Ou a R vem negativo, ou muitas vezes mesmo com a publicação ele não comparece. Ou tem aquele que fala, deixa rolar. Porque ele já sabe, pessoal, que é obrigatório a apresentação do defensor dativo. Está previsto em lei, tá? Então tome muito cuidado na primeira fase da OAB. Professor, beleza. O defensor dativo, ele tem o prazo estipulado por lei, que é de 15 dias. Se a OAB perguntar, esse prazo ele pode ser dilatado? Pode, pessoal. Se tanto o defensor dativo quanto a parte necessitar de um prazo maior, ele pode reivindicar essa alteração, tá? Em regra, 15 dias, tá? Oi? Isso, ele é dilatado. Então, por exemplo, professor, eu posso reivindicar então a dilação de prazo para juntar uma prova que entendo ser importante e necessária e que eu não conseguiria naqueles 15 dias? Posso manifestar no processo e reivindicar a dilação, tá? Então, notem, pessoal, que regrinha é 15 dias, trazendo a possibilidade por uma manifestação que esse prazo seja o quê? Dilatado. Tanto para a parte direta que pode apresentar a sua defesa, quanto também pelo seu defensor dativo, caso ele seja indicado no processo, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Professor, não tenho defensor dativo e eu não quero formular minha defesa. Posso
contratar um profissional para que faça isso para mim, um outro advogado, sem problema algum, pessoal. Nós teremos lá no processo, atravessaremos uma procuração, atribuindo poderes a esse profissional para que ele me represente naquele procedimento disciplinar. Bem, o que acontece? Boa colocação. No caso, pessoal de denúncia promovida contra presidente de conselho seccional ou contra conselheiros federais, esse processo ele vai ser trabalhado diretamente no Conselho Federal, tá? É um foro, vamos dizer assim, privilegiado, tá? Até para nós não termos esse trâmite, né? Porque esse processo correr aqui é fácil. Fala, eu sou presidente, vai lá e julga lá, rapaz, libera eu logo. Então, nessas duas excepcionalidades, o processo já vai lá para o nosso famoso Conselho Federal, lá para os deuses da OAB. Perfeito, então ele se manifesta por uma justificativa, ele não é prorrogável, tá, pessoal? Ele pode ser dilatado. Então você vai manifestar requisitando uma extensão desse prazo, que pode ser concedida ou não, tá? É bastante feita no caso do defensor dativo, que muitas vezes já pega o processo ali, às vezes até que ele tenha toda a interação, ele pede uma dilação daquele prazo, que muitas vezes é o quê, pessoal? Autorizada por aquela turma do Tribunal de Ética e Disciplina, tá? Então, regrinha, perguntou prazo, 15 dias, tá? Cumprindo aí o novo CPC, né? Os nossos dias úteis, tá? Aqui, pessoal, é bastante importante, e essa fase foi cobrada em 2013, e teve muitas pessoas que até hoje não entendem isso. O relator está lá, acompanhando todo o processo, bonitinho, acompanha, manda, né, pessoal, efetivar a citação linda e maravilhosa, por AR ou por publicação, prazo 15 dias para apresentação de defesa prévia. Fui lá, recebi o meu AR, apresentei a minha defesa prévia, sem problema algum. Ou foi para o meu defensor, o defensor cumpriu o prazo, apresentou a defesa prévia. Após a apresentação da defesa prévia, esse processo ele vai concluso para o relator. Tá? Por que ele vai concluso para o relator? É aí que é a pegadinha de OAB. O relator, pessoal, ele não tem poder de arquivar processo. Toda vez a OAB cutuca nesse troço. Ele fala assim, o processo irá concluso para o relator, onde o mesmo poderá, né, arquivar ou não o processo disciplinar. Galera, relator não arquiva nada. Relator propõe arquivamento. Relator requer arquivamento. Quem arquiva processo disciplinar é o presidente. Tá? Então, notem, quando o processo vai concluso ao relator, ele pode ali requisitar, requerer, propor um arquivamento liminar deste processo. Então, se a prova vier falar em arquivamento liminar, quem que pode propor, professor? O relator do seu processo. Ele propõe a quem, professor? O arquivamento liminar ao presidente, tá? Então, repetindo, relator não arquiva nada. Relator reivindica, propõe ao presidente que venha arquivar liminarmente o processo disciplinar. Tá? Então, fiquem bastante atentos a esse critério. O presidente, ele pode tanto aceitar e arquivar aquele determinado processo sob pedido do relator ou não. Se ele arquiva, o professor finaliza naquele momento o processo disciplinar. Acontece muito isso na prática. Caso não ocorra o arquivamento liminar, irá o que, pessoal? Ter continuidade esse processo. Ele sai desta primeira fasezinha e entra na fase de instrução. Na fase de instrução, pessoal, que é uma fase super tranquila, é onde nós poderemos ouvir testemunhas, caso nós a tenhamos, e existe um número máximo de testemunhas, tá? 5 testemunhas. Então, se a OAB perguntar alguma situação inerente, né, ao limite de testemunhas na fase de instrução processual no procedimento disciplinar, lembre-se, limite 5 testemunhas. Pergunta que caiu também em 2013 ou 2014, não me lembro agora o ano. Na instrução processual, galera, é o momento adequado para o relator reivindicar as diligências que entender necessárias naquele processo. Repetindo, se cair qualquer questão indagando, qual é o momento para reivindicar diligências no processo disciplinar? O momento
adequado para reivindicar as diligências que entender necessário o relator é no momento da instrução. Aí tinha várias alternativas lá. Em qualquer momento do processo, no final do processo, no julgamento. Não, galera. É no momento da instrução, tá? Então, se ele entender necessária qualquer diligência, momento adequado é no momento de instrução. Questão essa que a OAB também já nos cobrou. Beleza, professor. Finalizamos a nossa instrução, ouvimos as testemunhas, bonitinho, lindo e maravilhoso. Vamos para o julgamento desse processo. Julgamento bem tranquilo também. Prova de 2016 nos cobrou quais são as espécies de julgamento nesse processo disciplinar. Primeiro, no julgamento, pessoal, nós vamos ter já um voto formulado pelo relator, que pode ser positivo ou negativo em relação àquela determinada denúncia. E teremos também aqui no julgamento o que, pessoal? A sustentação oral. Então, no julgamento, a parte tem a possibilidade de reivindicar, caso queira, a sustentação oral. Lembrando, pessoal, que o 15 vai acompanhar nós a partir de agora, né? Ou eu tenho 15 dias para a apresentação das minhas defesas, ou eu tenho 15 minutos para sustentar oralmente. Falou em sustentação oral aqui na OAB, galera, onde quer que seja, 15 minutos, tá? Inclusive, né, nós tivemos a alteração de um dos incisos do artigo 7º, que estabelecia que a sustentação oral poderia ser feita em toda e qualquer instância. Só bastaria o advogado se manifestar, ele teria 15 minutos. Esse inciso foi revogado. Hoje ele ainda mantém os 15 minutos, né, galera? Mas lembrando que a lei deve determinar quais são as instâncias e o momento adequado para que ele possa proferir essa sustentação. Antigamente era em qualquer momento. Então esse inciso foi o quê? Revogado. Era um dos direitos atribuídos ao advogado. Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. O que a OAB pode nos cobrar? E você fala, professor, nunca que eu vou cair nessa pegadinha. Ele pergunta, no procedimento disciplinar, na fase de julgamento, haverá a possibilidade da produção da sustentação oral. Qual é o seu prazo? Alternativa A, 15 dias. Cara, fique esperto, porque parece uma besteira, mas você dá um pisco no tal dos 15 dias. Já pensou o cara falar 15 dias? Não, é uma coisa besta, mas lá vai que tá lá na prova, porque você fala assim, cara, é 15. O professor falou que tudo é 15 dias, 15, tudo na OAB 15 dias, né? Todos os prazos percorrem 15 dias, vai lá e marca a alternativa 15 dias. Pessoal, sustentação é 15 minutos, tá? Pelo amor de Deus, não é 15 dias, tá? Então lembre-se, professor, temos a sustentação, prazo 15 minutos, decisão proferida. Essa decisão, né, por lei, ela deveria o quê? Acontecer de imediato. Na prática não funciona, né? Pessoal, ela percorre mais alguns dias para que aquela turma, né, para aquela turma do Tribunal de Ética e Disciplina profira uma decisão. A OAB nos perguntou quais as espécies de decisão que nós hoje encontraremos perante a nossa Lei 8906 de 94. Essas decisões, elas podem ser tanto na formalidade unânime ou não unânime, tá? Então, lembrando, decisão provinda do Tribunal de Ética e Disciplina pode ser unânime ou não unânime. Se ela for não unânime, basta que cumprimos o quê, pessoal? Com os requisitos básicos hoje inerentes. Prazo. Se não for unânime, recorrerei normalmente em que prazo? Qual que é o prazo para recurso? 15 dias. Cara, errar essa na prova do OAB, tranque, vamos fazer estética. Não tem como, pessoal, né? É certeiro, 15 vai estar com a gente, 15 dias. Recurso, 15 dias. Embargo de declaração? 15 dias, pessoal. Que 5, vai marcar 5, vai... Esqueça CPC, pelo amor de Deus. 15 dias, tá, pessoal? Então aqui a gente tem o quê? Um prazo único, não tem como errar esse prazo no dia da prova da OAB, tá? 15 dias. Embargos declaratórios? 15 dias. Fala com a boca cheia. Recursos, 15 dias. Vou recorrer para o Conselho Seccional, 15 dias. Vou recorrer para o Conselho Federal, 15 dias, tá? Não muda. Beleza, professor. Isso, se a decisão for não unânime. Cumprir com o prazo, normalzinho, recorro. Agora, se a decisão for unânime, fiquem atentos, que foi a questãozinha da ordem. Decisão unânime, necessitamos comprovar que aquela decisão ela está contrariando
as nossas legislações. Por exemplo, está contrariando Código de Ética, Estatuto da OAB ou um provimento federal. Lembrem-se, decisão unânime tem que se demonstrar que esta decisão está contrariando as nossas legislações. Tá? Tinha essa alternativa na prova e teve aluno que ainda pecou e errou. Tá? Então, na unânime, temos que demonstrar o quê, pessoal? Que a decisão está contrariando normas. Tá? Isso, para um bom advogado, você sempre vai achar algum artiguinho, né, pessoal, que a decisão está contrariando. Então, nós necessitamos demonstrar essa circunstância, porque ela advém de lei, para que nosso processo, o quê, pessoal? Suba e seja analisado o quê? Pela segunda instância nossa, que é o nosso conselho seccional. Tá? Então, aqui é feito escadinha. Primeiro, Tribunal de Ética e Disciplina. Segundo, Conselho Seccional. Terceiro, certo, pessoal? Conselho Federal. Então, escadinha. Regrinha, Tribunal de Ética e Disciplina, Conselho Seccional, Conselho Federal. Tá? Prazo para cada um, 15 dias. Tá? Vou recorrer 15 dias. Vou recorrer 15 dias. Lindo e maravilhoso. Questão que nunca caiu na OAB. Você está lá em Cotriguaçu, tranquilo, tomando lá um tereré, aquele calor lascado. Você lembra que é o último dia para você apresentar o recurso do seu processo disciplinar. Cara, não estou lá em Cuiabá, estou perdido. Você liga na OAB. OAB, tudo bem? Está funcionando o fax aí? Vou mandar um fax aí. Acho que nem existe fax. Nem fax hoje é difícil, né? Só tem um lá na faculdade, lá na Unic Beira Rio, lá, que o Tarcísio tem na sala dele, porque nunca mais eu vi fax. Mas a gente mandava o fax, é admitido por lei, o protocolo via facsímile. Até bonito falar, né? Facsímile. Né? Na modalidade do e-mail, né? De escaneamento, hoje facsímile. Mandou lá de Cotriguaçu, aqui para a turma do TED, eles pegaram seu recurso lindo e maravilhoso, foi lá e protocolaram. A OAB pode perguntar o seguinte para você, como tem lá no processo civil, qual que é o prazo para substituição pelos documentos originais? Aí vem lá, alternativa 15 dias. O professor já falou que tudo é 15, que tudo é 15, né? Aí erra, depois a culpa é do professor. Ele fala, safado. Pessoal, uma das excepcionalidades que nós temos aqui nos prazos do processo disciplinar é em relação à substituição por esses documentos originais. 10 dias. Tá? Não é aquele cinquinho lá do CPC, não, tá? Pelo amor de Deus. Guarde isso lá pro professor Stanley, né? Chique professor Stanley, né? Homenageado em todas as turmas da Universidade de Cuiabá. Então, notem, pessoal, 10 dias é o prazo para que a gente tenha a oportunidade de substituição desses documentos pelos originais, no caso do protocolo do recurso via facsímile, tá? Oi? Perfeito. Hoje cumprimos o quê, pessoal, né? Novo CPC, tá? Beleza, professor. Chegou a minha decisão proferida pelo TED. Entendo que essa decisão é contraditória. Cabe embargos de declaração? Fala que cabe, pessoal, pelo amor de Deus. Cabe. Decisão contraditória, omissa ou obscura, tranquilamente pacífico, embargos declaratórios. Prazo, 15 dias, galera, tá? Lembrando que contra decisão de embargos não cabe recurso, tá? Tome cuidado com essa pegadinha de OAB. Contra decisão de embargos não caberá recurso. Beleza, professor. Fui lá, protocolei o meu recurso, quero que ele suba para o conselho seccional. Notem, pessoal, que essa perguntinha também foi influenciada na penúltima prova e teve gente que comeu bola. Existem 3 excepcionalidades na lei onde o recurso produzido por vocês no processo disciplinar não possui efeito suspensivo. Tá? São 3 oportunidades no qual eu quebro o efeito suspensivo do recurso. Quais são, professor? Primeiro assunto, todas as vezes tratarmos de eleição. Eleição, pessoal, não aplica-se efeito suspensivo ao recurso. 2. Suspensão preventiva do advogado por decisão do TED. Suspensão preventiva do advogado por decisão
do TED. Já decoraram o que é TED, né, pessoal? Tribunal de Ética e Disciplina. Terceiro, inscrição obtida por falsa prova. Inscrição obtida por falsa prova. Então lembre-se, exceção tá no nosso ESC. Eleições, tá, pessoal? Inscrição obtida por falsa prova e suspensão preventiva do advogado. Essas três excepcionalidades não cabem efeito suspensivo. Estava lá na prova, teve gente que comeu bola, né? Acabou perdendo a questão, porque falou, e agora? Então lembrem-se, não cabe efeito suspensivo nessas circunstâncias. 2. Pessoal, fiquem atentos também na prova. Posso utilizar CPC e CPP dentro de um processo disciplinar? Posso, de forma subsidiária, tá? Então, se vier alguma questãozinha indagando CPC, CPP, eles poderão ser utilizados de forma subsidiária. Cabe reabilitação no processo disciplinar, professor? Sim, prazo 1 aninho, né? Então, lembre-se, prazo 1 ano para reabilitação do profissional. Uma das circunstâncias que pode indagar a reabilitação é o bom comportamento. Isso vai ser analisado pelo conselho seccional. Se for crime, pessoal, lembre-se, a reabilitação tem que ser criminal, tá? Então, se falar em crime, como já caiu na prova do AB, reabilitação tem que ser reabilitação criminal. Cabe revisão aqui, professor, do processo? Sim. Se for constatado erro, pessoal, cabe revisão processual, tá? Então, aqui também eu tenho revisão, tá? Por erro de julgamento. Então, nada impede que eu venha a reivindicar, tá? Outro, complementando lá a pergunta do doutor, quem não escreveu aí no caderninho, excepcionalidades, onde o meu procedimento disciplinar sai discutido pela sua origem lá no Conselho Federal, quando a denúncia for presidente de conselho seccional ou conselheiros federais, tá? Por isso que eles não vão intervir aqui. Quem vai analisar já é o Conselho Federal. Até para que não haja o quê, pessoal, né? Interferências obscuras nos votos proferidos, né? Então, em caso de conselheiros federais e em caso de presidente de conselho seccional, nós iremos debater junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Terceiro item de hoje também, rapidinho. Incompatibilidades e impedimentos. Vai cair na prova de vocês também, então vamos lá ficar atentos a uns requisitos rapidão. Pessoal, incompatibilidades e impedimentos. Primeiro, professor, toda vez que eu leio lá, que eu faço a leitura do artigo 28, 29 e 30, eu tenho um pouquinho de confusão em entender o que é incompatibilidade e impedimento, né? Para a prova da OAB, galera, a gente tem que ser bastante rápido lá, porque muitas vezes as questões são gigantescas, a gente não pode perder tempo, temos que respondê-las de forma rápida. Pessoal, primeiro tópico que a gente começou a estudar desde a primeira aulinha, incompatibilidades e impedimentos. Incompatibilidade, ser incompatível, galera, não pode advogar. Incompatibilidade, eu não vou advogar, tá? Incompatibilidade, lembre-se, ela será definitiva ou ela será o quê, pessoal? Provisória, tá? Então, eu deixo de advogar de forma definitiva ou de forma provisória, tá? Definitiva ou provisória. Professor, se nós deixarmos de advogar de forma definitiva, vou lá na OAB e cancelo a minha OAB. Cancelamento. Professor, se nós formos incompatíveis de forma provisória, vou à OAB e faço o meu licenciamento, tá? Então temos que começar por aí, não podemos esquecer. Incompatibilidade, professor, definitiva, cancelamento, incompatibilidade provisória, licenciamento, tá?
não esqueçam desses itens. No licenciamento, mantenho o número da OAB. No cancelamento, perco o meu número de inscrição, tá? Lembrando, cancelamento bom em virtude de uma incompatibilidade não exige futuramente novo exame de ordem. Eu só reivindico uma nova inscrição. Aqui nós temos muitos casos do que, pessoal? Dos concursos públicos, tá? Então, muitos concursos públicos gera a incompatibilidade definitiva, reivindicando o cancelamento da sua OAB, né, junto ao órgão. Então, chego lá, cancelo a OAB, perco naquele momento aquele número de inscrição, né? Quando nós nos aposentarmos ou viermos a ser exonerados em algumas circunstâncias dos nossos cargos, há a possibilidade de reivindicarmos uma nova inscrição, como se fosse um novo advogado. Aqui, pessoal, primeiro passo, nós observarmos alguns determinados cargos que de plano eles já são considerados incompatíveis pela lei. Então torna-se fácil, por exemplo, nós falarmos aqui de incompatibilidade com os policiais, tá, pessoal? Policial civil, militar, do exército, marinha, aeronáutica. Pessoal, policiais, tá? Polícia é incompatível. Eu estava dando aula esse dia, o aluno falou, mas o meu amigo é, sei lá, sargento da Polícia Militar e ele é advogado. Eu falei, então me fala o nome dele que eu vou denunciar, né? Salvo se ele for aposentado, ou também aquela outra palavrinha que a FGV faz de sacanagem, que o cara se encontra na reserva. O que é isso, reserva, né? Reserva, eu conheço, é campo de futebol, o cara não está jogando, ele está na reserva. Na realidade, o militar que se encontra na reserva, né, pessoal, ele se encontra aposentado. Então, aí traz a possibilidade dele reivindicar a sua inscrição junto aos quadros da OAB. Agora, se ele estiver na ativa, fiquem atentos, pessoal, ele é incompatível, não existe excepcionalidades. 2, já caiu também na OAB falando que o policial militar estava afastado para tratamento de saúde por um período de 2 anos. Eu falar, então nesses 2 anos ele vai lá e reivindica. Não pode, galera. Ele ainda continua a ser o quê? Incompatível com a advocacia, tá? Judiciário também, tá, pessoal? Poder judiciário. Professor, eu sou estagiário do Fórum Cível. Você é incompatível, galera. Né? Professor, eu passei no concurso, sou fisioterapeuta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Você é incompatível, tá? Falou em judiciário, galera, não percam tempo, você será incompatível. Terceiro, cartorários. O aluno, professor, que cartorário vai querer advogar, professor, né? Ganhando lá 1 milhão por mês, tá louco, né? Cartorários, tá, pessoal, são incompatíveis. Fiscais, professor, também a nível municipal, estadual ou federal, são incompatíveis. Fiscais. Oi? Fiscais, independe. A nível municipal, estadual e federal, acabou. Você falou fiscal, pessoal, fiscalização, lembre-se, vocês são incompatíveis, tá? Agora notem, aqui também, pessoal, eu tenho a figura o quê? De um caso que caiu também na OAB em 2014, salvo me engano, que falava do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele pode ser por indicação, ou ele pode ser por concurso público, né? Ele é um juiz de carreira que é indicado lá no TRE. Pessoal, o juiz de indicação, ele não é incompatível com a advocacia. Exemplo de Mato Grosso, professor Ulisses Rabaneda. Foi indicado pela OAB para assumir por um período, né, de 2 anos, que pode ser reconduzido por mais 2, como juiz do TRE de Mato Grosso. Ulisses Rabaneda não entra no caso de incompatibilidade. E ele é juiz, certo? Notem, o juiz de carreira, pessoal, está aqui, entra no judiciário e, consequentemente, é incompatível. O juiz de indicação, como nesse caso, aquelas vagas abertas à OAB, por possuir um período, pessoal, né, no qual ele estará lá atuando como juiz, ele pode advogar. Só terá uma restrição. Ele só não poderá advogar o quê, pessoal? Contra a fazenda que o remunera, ou seja, contra a justiça
eleitoral, tá? O restante, ele tem o escritório lindo e maravilhoso dele, sem problema algum. Então, fique atento na prova, quando falar o quê? Do juiz de carreira ou o famoso juiz por indicação, que concorre a essas vagas que hoje nós temos aí atribuídas ao OAB, por exemplo, tá? Então, notem, pessoal, que nós temos alguns cargozinhos aqui que são incompatíveis de plano. Todos aqueles cargos, pessoal, de gerência e comando gera incompatibilidade. Gerente do Banco Bradesco, incompatível. Aí eu falei, sabe, ela falou assim, mas é só do Bradesco, professor? Não, gente, é de instituição financeira, tá? Porque lá vai que não, professor, não estava Bradesco lá na prova, então eu não marquei. Então, gerente de instituição bancária, pessoal, são considerados incompatíveis. Cargos de comando, pessoal, hoje a maioria deles, ou praticamente todos, estarão dentro da incompatibilidade com a advocacia. Cargos de gerência, de comando, de diretoria, que tenha poder de comando. Lembre-se, pessoal, nós estaremos falando de incompatibilidades. Outro ponto importante aqui, pessoal, por termos diversos cargos que podem ser exigidos no dia da prova e você ficar maluco lá, né? Muitos acabam fazendo alguns esqueminhas de estudo, né? Um esqueminha que já vem já há um bom tempo aí estudado pelos grandes, né, cursinhos da vida. Quando eu tiver dúvida no dia da prova, professor, o que facilitaria a minha vida para eu entender se aquele cargo gera incompatibilidade ou gera um impedimento na vida do profissional? O primeiro momento, pessoal, é nós observarmos o seguinte: todas as vezes que você visualizar um cargo e entender que ele é incompatível, você faz aquela perguntinha para você mesmo. Faz parte do poder legislativo? Se esse cargo, pessoal, em regra, fizer parte do poder legislativo, ele poderá ser um cargo que gera impedimento ao profissional. O impedimento, pessoal, é quando eu posso advogar com restrições. Se ele fizer parte do poder legislativo, ele vai poder advogar, só não poderá advogar contra ou a favor o quê, pessoal, né? Da fazenda pública. Como que eu posso fazer isso de uma forma assim um pouquinho mais simples, né, professor? A dica que a gente sempre dá, pessoal, a gente acompanha, né, graças a Deus, e funciona muitas vezes na prova, é observar o quê? O poder do cargo que você está analisando. Ah, professor, isso é muito relativo, porque se for o meu cargo é o maior de todos, né? Mas você chega e fala assim, cargo de vereador. Vereador é danado para quem na prova da FGV. O vereador, pessoal, ele é cargo top ou cargo Xing Ling Yang? Baixo escalão e fica mais ou menos aqui, né? Não tem nada contra, né? Que até queria ser 2020, para explorar novos ares. Lembre-se o Soares. Ah, tá até mais logo em campanha. Pessoal, notem que o cargo de vereador, a gente trabalha nesse sentido, porque se a gente contempla ele como um cargo de baixo escalão, ou seja, um cargo Xing Ling, bem simples, nós vamos analisar aqui embaixo sempre quem, pessoal? Os impedidos. Aí você pega o vereador e faz a pergunta: vereador faz parte do poder legislativo? Fala que faz, né, pessoal, né? Cria leis, né? Legislativo, leis, né? Então, ele fazendo parte do poder legislativo, professor, nesse caso, o vereador ele pode advogar, só não vai poder contra ou a favor da fazenda pública. Então, casos particulares, ele mete bala, né? Mas já ganha bem para que advogar, né? Mas caso ele tenha interesse, sendo advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB, ele poderá advogar, só não poderá contra ou a favor da fazenda pública, tá? Agora notem, pessoal, vocês vão encontrar vários outros exemplos que às vezes podem lhe gerir algum tipo de dificuldade. Então, o que eu quero que vocês sempre observem? Analisem se o cargo ali é de grande ou baixa influência. Se o cargo for de grande influência ou tenha poder de comando, de chefia, pode vir para incompatibilidade. Olha um exemplo. Delegado da Polícia Civil. Alto ou baixo escalão? Alto, né? Tem poder de comando? Tem. Então ele é incompatível. Agora, agente da Polícia Civil.
Tem nenhum aí não, Deus me livre, gente. Nada contra, tá? Amigo, parceiro e tal. Mas nota, pessoal, que é um cargo mais simples, né? Então ele tá aqui, né? Baixo escalão, tá? Aí, o que que eu vou fazer nesse sentido, professor? Se ele está aqui embaixo, você me orienta a ler um impedimento e, consequentemente, fazer a pergunta. Galera, nós vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que nós analisarmos um cargo, a gente vai fazer uma leitura contrária dele. Em que sentido? Se é um cargo de baixo escalão, só para eu tirar a dúvida, para saber se ele mesmo é impedido, eu olho lá em cima. Agente da Polícia Civil faz parte da polícia? Então ele é incompatível. Você sempre faz a pergunta cruzada, só para tirar a dúvida. Por quê? Se eu trago um determinado, certo, pessoal, cargo aqui. Por exemplo, você passou no concurso para professor de filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso. Parabéns. Né? Pergunto, você é incompatível ou você é impedido de advogar? Professor na Universidade Federal de Mato Grosso, alto ou baixo escalão? Baixo, né, professor? Aí eu pergunto, é polícia? Faz parte do judiciário? Cartorário? Fiscal? Então eu volto para baixo. Ele é impedido, já fiz a pergunta lá, não cumpre nenhum dos requisitos. Faz parte do Poder Legislativo, professor? Então ele vai cair na sobra. Na sobra, pessoal, vai poder advogar, só não poderá contra o ente que te remunera ou te paga. Oi? Não, sem problema, ele não pode contra o ente que te remunera nunca, não pode. A única excepcionalidade que a OAB nos perguntou foi a seguinte, no caso da área do direito, tá, pessoal? Então, tome cuidado. Aqui eu falei do professor de filosofia. E se fosse professor de direito da UFMT? Tem algum impedimento, pessoal? Nenhum. Inclusive, pode entrar com ação contra a própria universidade, tá? Então, não confunda que eu estou falando outras áreas. Do direito, não tem incompatibilidades ou impedimentos, galera. Lembre-se que ele é excepcionalidade. É a mesma coisa nós falarmos o quê? Do procurador-geral. Essa palavra geral tem que ficar atento. Geral. Procurador-geral da República. Incompatível ou impedido? Não cai na pegadinha aqui, não cai nessa orientação. Por quê, professor? O procurador-geral, ele só pode atuar inerente o que é advocacia quanto à sua função, tá? De procurador-geral. Então, existem algumas excepcionalidades. Agora, esta é criteriosa. Você está lá na sua prova, ele pergunta o seguinte para você. Fulano de tal é gerente de uma instituição. Aí você fala, pô, gerente, né? Entendo o alto escalão ou tem poder de comando. Aí ele deixa bem claro que aquele cargo de gerência que ele possui não atribui a ele poder de comando. Incompatível ou impedido, galera? Ele torna-se impedido. Então, dá uma olhadinha depois no artigo 28, que ele fala de cargo de gerência que não imponha comando. Se impõe comando, pessoal, lembra-se de chefia de poder. Vamos nos incompatíveis. Se ele deixar bem claro na questão que não impõe comando, lembre-se, pessoal, vamos para a circunstância dos impedidos. Olha outro cargo também. Senador da República. Incompatível ou impedido, pessoal? Né, pessoal? Fazemos a pergunta. Calma, pessoal, vai com calma, pelo amor de Deus. Vai ser até engraçado. É a polícia, pessoal? Não. Faz parte do Poder Judiciário? Não é fiscal também não, professor. Cartorário? Então volta para cá. Senador? É impedido? Faz parte do Poder Legislativo? Então ele pode advogar? Isso, menos contra, a favor da Fazenda Pública. O deputado também faz parte do Legislativo. Aí, se tiver dúvida, faça a pergunta contrária.
não é polícia, não é judiciário, não é cartorário, não é fiscal. Então ele volta aqui, ele é impedido, faz parte do Poder Legislativo, professor? Faz. Só não vai poder advogar contra, a favor da Fazenda Pública, tá? Oi? Aí lembre-se, pessoal, isso. Excepcionalidades também que caem lá nas exceções do 28. O vereador, né, ele pode advogar com restrições, salvo se ele fizer parte da mesa. Então guarde essa palavra mesa. Veio mesa na sua prova, fiquem atentos, tá? Né? Ou pode ser, né, presidente, vice-presidente ou, né, os membros que são os secretários, tá? Fulano de tal assumiu como secretário lá da Câmara Municipal do município X. Fiquem espertos. Neste caso, pessoal, ele foge ao nosso esquema. No caso de posse à mesa, ele torna-se incompatível, tá? Lembrando também, pessoal, e o chefe do executivo? Incompatível ou impedido? Incompatível, né? Então, prefeito, incompatível. Governador, incompatível. Secretário de Estado, incompatível. Presidente, incompatível, tá? Oi? Sim, lembre-se, pessoal, né? Lembre-se, observe sempre o cargo. Se o cargo for provisório, nós temos o quê, pessoal? Né? A circunstância do licenciamento. Se o cargo for definitivo, nós temos... se o cargo for provisório, nós temos o licenciamento. Se o cargo for definitivo, nós temos o cancelamento. Então, por exemplo, Silvio assumiu como secretário de Estado em Mato Grosso. É um cargo hoje que gera incompatibilidade, mas uma incompatibilidade provisória. Vou reivindicar o meu licenciamento OAB quando sair do cargo ou quando vencer o meu mandatozinho. Lembre-se, galera, eu retorno com o mesmo número de inscrição, tá? Então tome muito cuidado. No caso do militar, fique bastante atento. E no caso dos conciliadores, pessoal, posso advogar? Conciliador pode advogar? Pode, pessoal. Hoje nós temos algumas divergências, mas já foi definido que o conciliador tem a possibilidade o quê? De advogar com impedimentos, né? Ele tem restrições. Aí nós vamos lá de novo. O conciliador faz parte do Poder Legislativo? Não, então ele cai na sobra. Só não pode advogar contra o ente que te remunera, tá? Então são algumas situações, pessoal, que a gente tem que ficar bastante atentos, tá? No momento em que ele nos traz aquele cargozinho lá na prova. Teve dúvidas, a maioria deles, pessoal, fugindo às excepcionalidades, a maioria deles sempre faça a pergunta cruzada, porque aí você consegue retirar alguma dúvida que você tenha. Chegou aqui, é cargo baixo, professor? Eu faço uma perguntinha contrária. É cartorário? É policial? Está no Poder Judiciário, professor? Tem fiscalização? Não tem. Então ele recai aqui e ele estará no legislativo ou vai cair na sobra. Porque aí você consegue entender se ele pode advogar e se ele pode advogar quais são as suas restrições. Se é total, contra a Fazenda Pública de plano, ou se é simplesmente aquele ente que vem a remunerá-lo, tá? Isso, o que acontece, pessoal? Juiz leigo incompatível ou impedido? Impedido, cara. Perfeito. Uhum. Então, notem, pessoal. Outro que caiu já na prova. Você fez um concurso para técnico da Receita Federal. Alto ou baixo escalão? Aí pergunta, polícia, judiciário, cartorário, fiscal, impedido ou incompatível? Faz parte do Poder Legislativo? Então cai na sobra. Entendeu? Agora, se for auditor da Receita Federal. Né, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala, foi igual a Carol falou, porque a gente fala assim, às vezes Receita Federal parece que tudo é assim, fiscalização. Né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não cair também nessas pegadinhas, tá? Então, o primeiro passo, se você faz a análise cruzada, pessoal, não tem como você errar. A maioria dos cargos você mata de plano. Lembre-se da regrinha, se não cai na regra do legislativo, nós sempre estaremos na sobra, tá? Só não vai poder advogar contra a fazenda que remunera. Falou de professores concursados, que sempre cai. Lembre-se, galera, na regrinha pode cair na sobra, salvo na circunstância da área do direito que ele fica
livre não faz parte aqui das nossas regulamentações. Lembre-se quando falar em mesa e lembre-se quando vir a palavra geral, tá? Geral, geral é excepcionalidade. Só atua em virtude da sua função profissional. Outro ponto rapidinho aqui, pessoal, para a gente fechar aqui. Advocacia pro bono, galera. Toda vez eu gosto de falar isso porque eu não sei. Essa pro bono passa e vira, o cara tá lá, pro bono, pro bono, pro bono. Super simples também, galera. É uma coisa que a gente pode levar para casa assim em 10 minutos no máximo. Essa advocacia pro bono, galera, é uma advocacia que nós temos na formalidade gratuita, ou seja, que não temos o pagamento de honorários na prestação daquele determinado serviço, na elaboração, né, daquela defesa, ou mesmo no acompanhamento de um determinado processo. O que nós temos que fixar da advocacia pro bono, que algumas provas atrás caíram e os alunos ficaram um pouquinho perdidos? Primeiro, verificar os itens que são exigidos na advocacia pro bono, tá, galera? Primeiro item exigido na advocacia pro bono: gratuidade. Primeiro item da advocacia pro bono: gratuidade. Gratuidade. Segundo item, pessoal, eventualidade. Gratuidade, eventualidade. Terceiro item, voluntariedade. Gratuidade, eventualidade, gratuidade. Esqueceu na prova? Vão lembrar do GEV, né, pessoal? Não pode esquecer, pelo amor de Deus. Gratuidade, eventualidade, voluntariedade. Além desses requisitos, pessoal, fiquem bastante atentos. A advocacia pro bono nunca poderá ser utilizada para circunstâncias político-partidárias. A advocacia pro bono nunca poderá ser utilizada para circunstâncias político-partidárias. 2. Não poderá ser utilizada também nos casos de captação de clientela. Então, às vezes pode cair alguma questão, dizendo, fulano de tal, político tal, contratou uma assessoria jurídica, né, no intuito de adquirir futuros votos. Não pode, galera. Não posso ter, ou, por exemplo, o advogado particular criou dentro do seu escritório uma ala só para advocacia pro bono. Não pode, porque isso aí gera captação de clientela. É terminantemente proibido no papel, tá, pessoal? Mas notem, para a prova da OAB, a captação de clientela interfere literalmente na advocacia pro bono. Se tiver esses detalhes na prova, lembre-se, não poderei atuar nesta formalidade de advocacia, que ela é nova e veio a ser regulamentada de forma direta e explícita no novo Código de Ética e Disciplina da OAB. Boa, é aí que a gente vai chegar agora, que foi a questão que foi cobrada na prova. Professor, eu só posso advogar a advocacia pro bono, a prática gratuita, né, da advocacia para pessoa física, ou ela pode ser produzida para pessoa jurídica? Foi essa questãozinha da prova. Galera, fiquem espertos. Pode ser tanto para física quanto para jurídica. Mas no caso da jurídica, lembrem-se, esta pessoa jurídica deverá ser aquelas que não possuam fins lucrativos, tá? Serão aquelas que não possuam fins lucrativos. Então, caiu na prova, lembre-se, tanto pessoa física como jurídica poderá ser postulado, lembrando que a pessoa jurídica deverá demonstrarmos que são aquelas que não possuam fins lucrativos, tá? Então, lembre-se, gratuidade, eventualidade, voluntariedade, prática da advocacia pro bono, observando que pode ser tanto a pessoa física ou jurídica, sem fins lucrativos, não caracterizando
informações ou características político-partidárias vinculadas a essa advocacia e tão mesmo o que, pessoal? As circunstâncias de captação de clientelas, tá? Por último também, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro, se lá na sua prova cair desagravo, tá? Tema novo aí, desagravo, tá? O professor não precisa ficar lendo todos aqueles parágrafos. O que eu quero que vocês fixem do desagravo, pessoal? Somente as alterações que tivemos, que foi em relação ao prazo. Desagravo, o que seria esse desagravo, professor? É quando muitas vezes a prática de um ato contra você no exercício da sua atividade profissional, e seria como se fosse uma defesa postulada pela OAB. Ela vai lá e se pronuncia em sua defesa. Toda vez pergunta, é um direito que nós temos, mas aí, existe a minha autorização para que o desagravo seja produzido? Sempre cai essa pegadinha, porque tipo assim, pô, você está falando de você, então vou ter que ter sua autorização. Não há necessidade de autorização da parte. Então, por exemplo, a OAB, sentido se agredida em virtude daquele ato praticado contra aquele profissional no ato do exercício da advocacia, galera, lembre-se, não há autorização dele para praticar o desagravo, tá? Segundo ponto, pessoal, agora, nós não tínhamos isso antes, com essa alteração do artigo 18, agora o desagravo ele pode ser feito de imediato nos critérios de urgência ou emergência, tá? A gente chama de critério ad referência, né? Ou seja, de imediato. Lembrem-se, pessoal, nós não tínhamos isso no antigo artigo 18. Agora, né, ad referendo, nós podemos ter o quê? Num caso de urgência ou emergência, o desagravo de imediato. O que mudou também, pessoal? Só para vocês anotarem, não precisa ficar quebrando a cabeça em todos aqueles itens. Os prazos. Hoje, a finalização do desagravo de todo o seu procedimento deve atingir em até 60 dias. Tá? E os 15 dias também vincula aqui também. Os 15 dias são nos casos o quê, pessoal? De respostas reivindicadas por parte dos órgãos ou da parte. Então, 60 dias é o prazo máximo que eu tenho para finalização, que foi a alteração que nós tivemos no novo artigo 18. E o prazo de resposta aqui também, pessoal, sobre um desagravo que não seja em caso de urgência ou emergência, o prazo de resposta é de 15 dias, tá? Então, lembre-se que os 15 dias também estará aqui dentro do desagravo, como estará dentro do procedimento disciplinar, no grau de recurso, nos embargos declaratórios e até mesmo no prazo de defesa prévia. Beleza, galerinha? Oi? Boa, pessoal. Quem promove o desagravo, em regra, é o presidente. E, se for no interior, em uma subseção, o novo artigo 18 ele também já deixa bem claro que já era a regulamentação do antigo, que ela seja feita pela subseção, na figura do seu presidente ou responsável naquele momento, com a representação de quem, pessoal? De um integrante do conselho seccional. Tá? Então, se for lá em Sinop, por exemplo, por isso que muitas vezes o presidente da OAB sai aqui da nossa capital e vai representar o conselho seccional lá em Sinop no momento do desagravo. Guardem esses dois prazos e lembre-se, galera, desagravo não precisa da autorização da parte. Tá? Lembre-se, exceção pode ser feita de imediato no critério de urgência e emergência, ad reverendo. Perfeito. Ou a designação de outra autoridade que venha a representar muitas vezes no interior. Sempre. Perfeito. Que é já a previsão já do parágrafo 3º do artigo 18. Sempre eu tenho a representação de um dos membros do conselho seccional. Na maioria das vezes, a figura do presidente. Então, o presidente de lá pronuncia esse desagravo sempre representado pela nossa autoridade ou membro designado pelo conselho seccional. Tá? Artigo 18, parágrafo 3º. Clique lá